Olha só, pessoal, que coisa! O FMI sinalizou obstáculos à reestruturação de dívidas dos países. A água está batendo na bunda agora do FMI e de todos os países aí envolvidos em grandes e impagáveis dívidas. A gente sabe que grande parte aí da Europa, por exemplo, está com a dívida superior a 100% do seu PIB. O caso do Japão, então, é uma coisa ainda mais absurda. Vários países estão nessa situação. Nós, aqui dos países emergentes, não estamos muito melhores também, não. Vários países com dívida aí equivalente a 80% do seu PIB. Então a coisa está ficando complicada. Eles estão começando aí a arrancar os cabelos para saber como lidar com essas dívidas, sendo que estão apontando aí, inclusive, a possibilidade de perdas, cortes nos valores a serem pagos, ou seja, um calote ainda que parcial. Mas apenas isso que eles estão falando? Não. E olha só que coisa interessante, que coisa inusitada. Dentre os vários pontos que eles estão listando aqui, que são obstáculos à reestruturação das dívidas, estão as criptomoedas. Mas, meu Deus, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eles estão falando disso aqui? Naturalmente porque eles estão terrivelmente preocupados com o risco que as criptomoedas podem representar para o Estado e para a própria solvência da máquina estatal, isso em qualquer país do mundo, porque conforme a adoção de criptomoedas vai aumentando, o valor do dinheiro estatal vai diminuindo, menos gente fica disposta a guardar o seu patrimônio, os seus valores em moeda estatal, que todos nós sabemos que não vale nada. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Então vamos dar uma olhada aqui no que foi conversado recentemente na reunião do G20, envolvendo aí o Fundo Monetário Internacional e a questão da dívida dos países, conforme eu falei. Vários pontos foram colocados aqui, vários desafios foram levantados em relação à dívida dos países, conforme eu falei também, uma dívida impagável em muitos casos. Muitos países estão arregando, pedindo ajuda, apoio financeiro ao FMI para conseguir pagar as suas contas, e a senhora Kristalina Georgieva, que é diretora administrativa do FMI, uma dessas bruxas globalistas do setor financeiro aí que ficam infernizando a nossa vida, afirmou o seguinte: sobre a reestruturação da dívida dos países, no caso, embora ainda haja algumas discordâncias, agora temos a mesa redonda de dívida soberana global. Dívida soberana global, o que é isso, hein? Com consideração de todos os credores públicos e privados. Enquanto isso, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, outra bruxa globalista financeira também, disse que a reunião não trouxe nenhum resultado prático no final das contas. Mas o assunto aqui da proibição de criptomoedas privadas foi levantado, e eu trago aqui para complementar essa informação uma notícia aqui do site Livecoins. Esse primeiro texto aqui eu usei do site Terra, agora aqui no site Livecoins trago esse plano aqui divulgado pelo FMI, mais impostos e mais proibições. E qual é a dessa história aqui? O FMI recomendou que os governos de todo o mundo, de toda a parte aí, não concedam status de curso legal a nenhuma criptomoeda, e os governos deveriam também criar mais impostos, claro. Isso é o que todo governo faz. O que um órgão globalista como o FMI iria pedir, senão mais impostos, né? Mas eles querem que os países também criem mais impostos sobre ativos digitais. E mais uma vez, como eu sempre cito aqui, a desculpa que esse pessoal usa para fazer esse tipo de controle das criptomoedas, aplicar restrições, cobrar impostos, cercear a livre circulação de criptomoedas, é a questão da falência aqui de várias exchanges, né, várias corretoras de criptomoedas e projetos também de criptomoedas que simplesmente desapareceram. Isso de fato aconteceu e isso dá munição para que esse pessoal fique então criando estratégias para cercear a liberdade de negociação das pessoas em relação aos criptoativos, em relação às criptomoedas. O texto aqui do plano do FMI diz que no primeiro momento não é interessante, não é a melhor opção proibir as criptomoedas de forma geral, mas isso aí não deve ser descartado, essa possibilidade não deve ser descartada, e eu acredito que no médio e no longo prazo isso vai acontecer de forma generalizada. Os estados vão acabar proibindo as
das criptomoedas em algum ponto no futuro. Isso é inevitável no meu ponto de vista. E aí o documento trouxe então aqui 9 pontos que devem ser adotados pelos países, né? 9 elementos ou 9 ações políticas. Primeiro deles aqui é proteger a soberania e a estabilidade monetária, fortalecendo as estruturas de política monetária e não concedendo aos criptoativos status de moeda oficial ou de curso legal, que é algo, por exemplo, que El Salvador fez, né? Deu status de moeda de curso legal para o Bitcoin. Aqui também tem pontos falando a respeito da volatilidade do fluxo de capital, que o governo precisa dar um jeito de controlar isso aqui, sabe-se lá como. Ponto 3 fala da questão tributária, ou seja, analisar e divulgar riscos fiscais e adotar tratamento tributário inequívoco para criptoativos. Ponto 4 fala de estabelecer segurança jurídica para os criptoativos, ou seja, uma legislação estatal regulamentando esse mercado, e uma série de outros pontos aqui que se referem a controle das estruturas aí das corretoras, das próprias empresas desenvolvedoras dos projetos e tudo mais. Sendo que o ponto 9 traz o seguinte texto: fortalecer a cooperação global para desenvolver estruturas digitais e soluções alternativas para pagamentos e finanças internacionais, ou seja, eles querem aqui um PIX a nível global para desestimular as pessoas a utilizarem criptoativos para transacionar valores entre países, por exemplo, que é algo muito simples de você fazer hoje em dia, sem burocracia, sem taxas, você transferir uma criptomoeda da sua carteira privada para a carteira privada de uma pessoa fora do país. Isso é feito tranquilamente, sem taxas bancárias, sem tarifas bancárias, sem pagamento de impostos e sem burocracia. Então, isso é algo altamente interessante para as partes envolvidas, mas é péssimo para o governo. Então, o FMI quer que os estados criem de forma conjunta algo como um PIX internacional mesmo, um sistema de finanças aí que permita às pessoas transacionar recursos de uma forma rápida, eficaz, eficiente, como é o caso do PIX, por exemplo, mas, a exemplo do PIX também, com um péssimo detalhe de ser centralizado nas mãos dos estados, ou seja, você não tem nenhum grau de privacidade nessa história, o estado sabe exatamente o que você está fazendo. E aí o FMI aponta aqui que a crescente adoção de criptomoedas em alguns países, a natureza extraterritorial dos criptoativos e seus provedores, bem como as crescentes interligações com o sistema financeiro, motivam a necessidade de uma resposta abrangente, consistente e coordenada. Então eles já estão aqui notando o perigo que as criptomoedas representam para o poder estatal. Afinal de contas, aqui essas criptomoedas têm natureza extraterritorial, ou seja, não estão submetidas à jurisdição de nenhum país. Elas estão espalhadas pelo mundo de forma que não há ali um governo central tomando conta disso. Os provedores também dessas criptomoedas estão nessa mesma história. E aqui é um ponto que eu não considero positivo, que é a crescentes interligações com o sistema financeiro. Acho que isso aí é uma armadilha estatal para tirar recursos da sua mão, tirar as suas criptomoedas do seu controle e levar para um local que o Estado possa controlar melhor, como corretoras de criptomoedas, que nada mais são do que um braço estatal no setor de negociação de criptomoedas, nesse mercado descentralizado de moedas aí. Então o que nós estamos vendo basicamente aqui é o FMI altamente preocupado com a proliferação de criptomoedas no mercado, o que não é algo necessariamente bom, mas principalmente com a adoção de criptomoedas como o Bitcoin por cada vez mais pessoas em cada vez mais países, especialmente em países cujas moedas estatais estão se desvalorizando de uma forma assim assustadora. Temos visto isso na Nigéria, por exemplo, temos visto isso na Argentina, nossos vizinhos aqui, com cada vez mais frequência. O preço do Bitcoin disparou nos últimos dias lá na Argentina justamente por causa disso. Então, esses entes globalistas, esses agentes que querem um governo forte mundial para controlar tudo e todos, estão muito preocupados com essa história aí das criptomoedas, estão traçando estratégias para controlar o mercado de criptomoedas em todos os países a nível global, se for necessário. Eles vão conseguir? Não, não vão conseguir, especialmente no caso do Bitcoin. Em relação às outras altcoins eu não me importo, mas o Bitcoin foi concebido para ser imune a esse tipo de assédio estatal e agora é a prova
de fogo. Vamos conferir se o Bitcoin realmente é resiliente a esse tipo de coisa. Nos próximos anos nós teremos a confirmação inequívoca de que o Bitcoin de fato conseguiu se manter imune às ações estatais, aos assédios de todos os governos do mundo. Mas e o que você achou do desespero do FMI? Você já esperava por algo desse tipo? Colabore com o nosso debate, deixe embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.